Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que apresenta a você pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial aqui em nossa região oeste da Grande São Paulo. Se bem que o nosso convidado de hoje, ele tenha uma atuação não apenas aqui na nossa região, mas também em todo o estado de São Paulo, através da sua área de atuação. Essa área que o Papa Francisco, certa vez, se referiu como a maior forma de caridade, que é a política. Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Rogério Santos. Olá, deputado. Seja bem-vindo à Connect TV. Olá, Jefferson. Olá a todos que acompanham esse programa. Uma alegria estar aqui. Vai ser certamente um momento muito oportuno para partilharmos sobre tantos temas importantes. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de conversar com o Rogério. O Rogério, ele sempre faz umas reflexões bastante interessantes sobre os temas. Eu tenho certeza que você vai gostar, você que está em casa. Rogério, começar a falar de Osasco. Osasco fez aniversário, né? Esses dias eu vi você lá na cerimônia de aniversário. E enquanto vereador em Osasco, você sempre atuou para preservar a memória da cidade, através do Nossa História, que é um programa na Câmara Municipal, também exaltando os heróis de Osasco, né? Fala um pouquinho da importância, por que você abordou em seu mandato, tanto como vereador como agora como deputado, a preservação da memória da história. De fato, nós criamos, enquanto vereador, como você bem mencionou, a Frente Parlamentar Nossa História, que desenvolveu o programa Nossa História. Aproveito para mandar um abraço para o Bognar, que é uma grande referência em história da cidade de Osasco, e ele inclusive veio para trabalhar conosco para desenvolver esse programa. Jefferson, a história, ela existe, ela é escrita por pessoas, e quando a gente olha uma cidade, no caso de Osasco, completou agora 63 anos, nós não podemos ignorar aqueles que nos precederam, aqueles que deram a sua contribuição, alguns deles, às vezes, até a própria vida, para construir uma sociedade melhor. E é um dever de quem está hoje no poder relembrar e, de certo modo, fazer reverência às famílias, e são muitas as famílias, estamos falando de Osasco, mas aqui em Barueri, em cada uma das cidades, são famílias que vieram, alguns imigrantes, que vieram construir, que vieram trabalhar e deram suas contribuições, não só na política, né, com as empresas, com a educação, com as instituições religiosas. Então, relembrar isso e colocar isso em foco é importante, porque um povo que esquece a sua história possivelmente não terá um futuro. Porque o futuro, ele é determinado, na medida do possível, com os erros ou os acertos da história. Então é justo que, sobretudo nós que estamos na política, não esqueçamos aqueles que nos precederam e, se eles tiveram mérito, que a gente possa, inclusive, reverenciá-los. Esse programa Nossa História, além de contar a história, nós fazemos o hasteamento das bandeiras semanalmente, e para cada hasteamento a gente traz uma família importante da cidade, e depois essa história que é contada daquela família vai para uma revista, e aí fica escrito na história, se não havia antes, agora está registrado. Então, por isso a importância da história. E é interessante, né? Por exemplo, Osasco, a gente pode dizer que tem um herói, que é o Dimitri, que fez o primeiro voo, né? E a questão, e a maioria das pessoas não sabe quem que é o Dimitri, né? Eu fui saber quando eu vim trabalhar aqui na Connect TV. A gente começa a cobrir prefeitura, câmara. E o Brasil não tem essa... Precisa melhorar essa questão de reverenciar os seus heróis, né? Sim, o Dimitri Sensu-Lavaux, um francês que veio para Osasco. Eu não me atrevi a falar esse nome, viu, gente? Eu não sou chique, né, Rogério? Um grande inventor, né? E foi quem, de fato, fez ali o primeiro voo da América Latina, da América do Sul, foi feito por ele em Osasco. Eu contei essa história, inclusive entregamos um livro
ao senador Marcos Pontes, sim, né, é o verdade. astronauta, quando veio ao Osasco e nós o homenageamos Sim. com um título de cidadão. E nós contamos essa história. É isso, são pessoas que escreveram a história lá atrás, antes mesmo de ser cidade, né? Porque era um bairro de Sim, Osasco. Era um bairro de Osasco. Então, essas coisas são importantes de serem narradas. Sim, é verdade. E inclusive, né, você falou aí do astronauta Marcos Pontes, eu tive a oportunidade de cobrir o evento que você se referiu. Ele contou a história dele e a importância da educação, da ciência e tecnologia. E você vê, mas o brasileiro, nós, como cultura, a gente precisa melhorar que ele mesmo foi eleito senador, não tanto pelo fato de ele ser o primeiro astronauta, né? Ele foi eleito mais por causa das bandeiras, do apoio do presidente Bolsonaro, né? Como é que a gente fomenta isso no jovem, por exemplo? Você acha que é uma questão que deve partir da escola, da família, fazer essa valorização dos heróis e da história do Brasil? Eu acho que cada um tem a sua contribuição, a começar dentro de casa, porque os pais têm seus heróis também. Os pais conheceram e viveram, às vezes se relacionaram com grandes personagens da história. Então, transmitir isso aos filhos é o primeiro dever de uma educação. Uma boa educação é transmitir esses valores e aqueles que representam esses valores, os seus heróis. Depois, a escola também tem o seu papel. Embora hoje a educação no Brasil começa a falar de coisas que estão fora do país, como se isso fosse mais importante do que a do próprio país. Então, hoje na educação infantil e médio, estão falando aí da África. Temos um grande carinho pela África, e claro que tem uma importância pelo fato de terem vindo também para cá muitos africanos em condições, às vezes, muito ruins. Só que os grandes feitos do Brasil acabam sendo postos de lado, às vezes sendo trocado por ideologias. Mas a educação tem um papel, educação eu digo, a Secretaria de Educação, a escola de um modo geral, tem um papel importante em apresentar, sobretudo, os heróis nacionais, e nós temos muitos no Brasil. Depois a própria igreja. A igreja também tem seus missionários, pessoas que vieram, inclusive de Portugal. Deixa eu aproveitar para dar um abraço no Eudes. De Portugal, quantos heróis que vieram. Às vezes as pessoas contam a história por um lado negativo. Tivemos problemas? Tivemos, mas nós tivemos pessoas que deixaram suas casas, que deixaram suas famílias, que não voltaram mais e vieram construir um país. Contar a história dessas pessoas é um dever nosso. E as crianças têm o direito de ter acesso às informações. Depois eles fazem o que quiserem com as informações, mas nós precisamos formá-los, porque daí a gente começa a ter os nossos grandes heróis nacionais, né? É bonito ver uma criança crescendo, admirando sim, às vezes um jogador de futebol, que é o seu ídolo, às vezes um cantor, mas nós tivemos grandes líderes na história, grandes escritores, grandes políticos, que essas crianças precisavam conhecer para tê-los como referência. Muito bem. Falando em referência, né? Você falou que você sempre, no Nossa História, vocês lá na Câmara de Osasco, traziam uma família para hastear as bandeiras, né? E desde o princípio do seu trabalho lá em Osasco ainda, você era um defensor da família, tanto que Osasco, Cidade da Família, veio através do seu trabalho. Por que se dedicar à pauta da família, Rogério? Por que você sentiu essa necessidade? O Jefferson, é ótimo essa pergunta, porque me incomoda, eu acho que incomoda a maioria das pessoas, o fato de nós termos, na nossa Constituição, a expressão a família é a base da sociedade. Teoricamente, isso é repetido o tempo inteiro. Mas a ausência de políticas que coloquem a família como base da sociedade é que nos deixa inquietos. Não é suficiente dizer que a família é a base da sociedade. É claro que a família é a base, porque tudo o que acontece depois começa pela família. Um homem e uma mulher que se encontram, que geram um filho, uma filha, ou seja, é esta base que depois vai formar os próprios membros da igreja, da política, da sociedade. Então, ela é a base porque ela é a matriz. Mas é a base também porque qualquer outro tipo de política deve levar em consideração a família como pressuposto.
E a gente começou a ver nos últimos tempos, até por alguns problemas ideológicos, que começaram a desconstruir o papel da família na sociedade. E isso é muito grave, porque quando retira da família aquilo que lhe é próprio, quando começa a desconstruir a ideia do papel do pai, do papel da mãe, do avô, da avó, e eu preciso dizer isso porque hoje eu já tenho 5 netos. Poxa vida, esse rostinho de jovem, tem 5 netos. Ô Jefferson, está vindo o 6º. Oh, parabéns, hein? Acabei de ter informação e estou feliz. Mas cada um tem o seu papel. E começou um processo de desconstrução da família, como se a família, eles acusam patriarcal, fosse um problema para a sociedade, para a liberdade das pessoas. Quando é exatamente o contrário. É a família e na família que se forma para a liberdade, que se forma o ser humano na sua integridade, para ele assumir um protagonismo, para ele ser responsável por seus atos. E esse papel de desconstrução começou a ruir a sociedade. Então, quando a gente propõe políticas familiares, e você citou aqui em Osasco a Secretaria da Família, que foi um modelo de referência, já havia aqui em Barueri a Secretaria da Família também, com o Silvio Macedo, que foi secretário, sim, hoje é vereador na cidade, que iniciou o trabalho da Secretaria da Família. Mas depois em Osasco, nós criamos e desenvolvemos um modelo de ação da Secretaria que está, de certo modo, ajustando os programas, as ideias, como um laboratório para espalhar isso para o Brasil. Então, Osasco se tornou um laboratório de políticas familiares que agora começa a se espalhar por outras cidades aqui do entorno do nosso estado de São Paulo e também outras cidades de outros estados já começaram a se interessar também. Eu vi, inclusive, Jandira, o Dr. Sato, prefeito um abraço para o Dr. Sato, nosso amigo, ele também está implantando lá, também é fruto do seu trabalho, né? Como é que é isso? Você tem entrado em contato com as prefeituras, você tem divulgado esse trabalho, como é que funciona? É um trabalho minucioso, cauteloso, porque não adianta apenas criar uma secretaria para dizer que tem uma Secretaria da Família. Então, o que nós temos feito é tido um relacionamento com alguns políticos que têm um pouco mais de abertura, de compreensão do projeto que nós estamos construindo. E aí você citou o prefeito Dr. Sato, nosso amigo, que eu tenho um grande respeito, porque um homem de palavra, um homem que nós conversamos lá antes até de começar o processo eleitoral, agora que ele assumiu um 2º mandato, e ele disse, eu quero esse projeto na minha cidade. Eu sendo reeleito, eu quero esse projeto aqui. Luciano Barbieri, que foi vereador em Jandira, quem fez toda essa construção, aproveito para mandar um abraço para o Luciano, fez toda essa construção, não foi eleito vereador, mas o Dr. Sato nos chamou e disse, olha, nós vamos começar aquele projeto aqui na cidade, e agora, de fato, criou a secretaria, foi aprovada essa reforma administrativa na Câmara Municipal de Jandira, e agora, 2 dias atrás, nomeou, Francis Pontes é o secretário da Família agora em Jandira. Olha, que legal. Depois vai ter uma equipe ali para trabalhar com ele, para na cidade começar a promover pelo menos 2 programas iniciais. É um programa de fortalecimento de vínculos familiares, programa Famílias Fortes, que em Osasco já atingiu cerca de 3.000 famílias diretamente, com um resultado extraordinário. E possivelmente daqui a um tempo também o ACT, que é um programa para educar crianças em ambientes seguros, de 0 a 6 anos, ou de 0 a 8 anos, se eu não me engano. O Famílias Fortes é de 10 a 14. Certo. Mas 2 programas, dentre outros que poderão ser implantados, que começa a fazer a família assumir o seu papel, e isso em um ambiente escolar. Então vai para a escola, onde colaboradores, professores também podem participar. A criança e os pais são convidados em um horário pós ali o turno das crianças, e eles recebem pelo menos 7 ou 8 palestras semanais, uma por semana, né, 8 semanas, falando sobre as responsabilidades, as competências, o que a criança tem que fazer, o que o pai tem que fazer, o que a mãe precisa fazer, e com dinâmicas, exercícios para fazer em casa, e volta na outra semana. Jefferson, é interessante o resultado que isso tem dado no fortalecimento dos vínculos. Famílias que estavam, inclusive, desagregadas, retornaram ao convívio. Tem uma história interessante, rapidamente. Pode contar. Uma criança começou a participar, os pais eram separados, e a mãe começou a levar.
depois essa criança precisava também falar algumas coisas com o pai. O pai ficava final de semana, então a criança falava com o pai começou a fazer o que era orientado ali pelo programa. E depois o pai e a mãe perceberam que não dava para educar a criança se eles permanecessem separados. Exato. Começaram separados e terminaram o programa unidos novamente. E é bom destacar que não é um programa de natureza religiosa. Sim. É de formação e capacitação familiar mesmo, mas que também produz frutos extraordinários de vínculos, de aproximação, de amor mesmo familiar. Foi bom até você ter citado essa questão que não é um programa religioso, porque assim, que nem você falou, hoje em dia, por causa de ideologia, a família ela é muito atacada na sociedade. E às vezes, assim, obviamente, o modelo, como a própria palavra diz, modelo, o que é o ideal, o que seria o melhor para a família, é o modelo pai, mãe, filhos. Mas às vezes é falado como se o trabalho excluísse outros modelos de família, como a avó, que tem a filha, e a filha, às vezes jovem, engravidou de um namorado, o relacionamento não foi para frente, e na casa tem a avó, a mãe, o filho, a filha. Óbvio, essas famílias não são descartadas, é só a questão mesmo que aquele filho tem o direito, por exemplo, de um dia sonhar com um lar, ele casar ou ela casar e formar sua família. Não é um fatalismo. Não, você vai ter que ser, a partir de agora, nós só somos mulheres aqui em casa, então os homens são maus. Não é isso, né? Não, e perfeita essa sua colocação, porque a família, ela se constitui de muitos modos. Claro que o ideal, como foi dito, é você ter um pai e uma mãe para educar os filhos e os avós para darem também a sua contribuição de amor, de carinho, de orientação, porque já viveram, porque já têm mais experiência. Mas hoje, sobretudo nas nossas condições que temos no país, até por conta daquela desconstrução familiar, hoje nós temos muitos casos de famílias que às vezes o pai não está, ou a mãe não está, às vezes a criança é educada pelos avós. Também o programa atende a essa questão, porque uma mãe solo tem que educar uma criança. E essa criança vai sentir a ausência paterna, porque um bom caráter é formado pela contribuição de pai e mãe. Quando um dos dois não está, o outro precisa também entender como que eu posso compensar. Nunca vai ser igual, mas como que eu posso compensar a ausência de um cônjuge na educação da criança. O programa e os programas que a Secretaria da Família tem colocado também colaboram para ajudar esta mãe a entender alguns comportamentos que ela pode, de alguma maneira, suprir, na medida do possível, essa ausência paterna, por exemplo. E é uma realidade brasileira. Hoje nós temos, eu não tenho percentuais disso, mas são muitas as famílias que não estão completas, né, com a presença paterna, com a presença materna, mas que os filhos precisam continuar sendo educados, se desenvolvendo e crescendo. Então, é um dever do Estado subsidiariamente dar o apoio, o suporte a esta família. Não é tutelar. O Estado não pode pegar esta família e dizer, deixa que eu cuido de vocês. O Estado tem o dever de dar condições, subsídios, para que esta família, seja pai e mãe, seja só o pai, seja só a mãe, seja com o avó, com os avós, mas que eles tenham condições de cumprir o seu papel. É para isso que existe o Estado, para dar um suporte, nunca para tomar o lugar. E isso seria um erro grave. Isso é importante, isso é importante. Então, na nossa região nós temos Osasco. O secretário em Osasco é o? Osasco, eu preciso mencionar isso, é o Dr. Marcelo Couto Dias, que foi diretor de fortalecimento de vínculos familiares no governo anterior do Bolsonaro, junto com a secretária da família, que era a doutora Ângela Gandra, dentro do Ministério da Mulher, com a Damares. Sim. O Marcelo era de Brasília, veio para Osasco. Então, o Marcelo é o nosso secretário da família e, no fundo, é ele quem nos lidera em políticas familiares hoje no estado de São Paulo. Que maravilha. Aproveitar que o Rogério citou a doutora Ângela, você pode também ir nas nossas redes sociais. Semana passada, a doutora Ângela nos recebeu lá na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Relações Internacionais, e dá uma procurada aí depois em nosso YouTube, Rede Connect TV, e assista essa entrevista que está excelente da doutora Ângela. E em Barueri, quem está de secretário agora? Então, em Barueri houve essa mudança. Como o Silvio assumiu agora
como vereador, eu ainda não tenho informação de quem foi nomeado como secretário. Eu lembro que no período eleitoral tinha ficado o Ricardo Caiafa, Sim. tinha ficado suprindo, mas eu não sei depois como se deu esse desdobramento. Em Jandira ficou o Francis, né? O Francis Pontes. A gente está construindo também um diálogo interessante com o Teco, prefeito legal. de Itapevi, que também está abrindo possibilidades ali junto com o Tiago. O Tiago foi candidato a vereador, uma pessoa também do nosso grupo, e eles estão vendo qual é a melhor forma de fazer esse trabalho. Que legal. Tem outras cidades que também estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, em São Carlos, foi criado também uma Secretaria da Família. O Felipe, que era um diretor de um dos departamentos da família em Osasco, foi para São Carlos, assumiu lá como secretário adjunto da família. Porque Osasco está formando pessoas e também encaminhando para outros lugares. A mesma coisa aconteceu com o Francis, era diretor e agora assume. Porque é muito importante ter conhecimento. Sim. Não adianta só colocar como um cargo político, você tem que ter a competência para aquilo. E a competência se dá no conhecimento prático. Então essas pessoas estão tendo o conhecimento prático de como desenvolver o programa familiar e depois vai para outros lugares para servir aquela cidade. Até que forme lá também pessoas e depois vamos seguindo o caminho. Em Valinhos, também onde nós temos o André Amaral, que foi vereador, 2 mandatos, foi eleito agora o 3º mandato de vereador. Ele organizou um processo também de família, inicialmente com as ONGs, porque não precisa necessariamente estar na prefeitura. Esse projeto pode ser aplicado dentro das instituições não governamentais, as ONGs da cidade. Só que agora também tem um trabalho junto à prefeitura. Então, esse trabalho com a família também está sendo desenvolvido em Valinhos e o André, vereador, acaba de assumir como secretário de Educação do município. Olha que bacana, muito bom. Você falou de ONG, deixa eu aproveitar, antes do programa, da gravação começar, a gente estava conversando aqui. Você mencionou que tá sendo estudada uma mudança nas regras da nota fiscal paulista, e que isso poderia afetar organizações sociais. Explica um pouquinho para a gente o que isso faz. Tá tendo, na verdade, com a reforma tributária nacional que foi aprovado no Congresso, isso vai respingar, de certo modo, nos impostos, nas formas de impostos que tem nos estados. O estado de São Paulo, nós temos, vocês conhecem, a nota fiscal paulista. Nem que se você não conhecesse a moça do caixa do mercado te lembra toda vez, né? Que é nota fiscal paulista. mas é um instrumento interessante, porque além, claro, de um incentivo à nota fiscal paulista, porque isso entra, a arrecadação ali daquele ICMS, ele vai para o governo vai poder administrar melhor esse recurso, esse imposto, mas também uma parcela para as instituições do terceiro setor que são inscritas no programa Nota Fiscal Paulista, recebem um percentual disso. E Jefferson, hoje tem instituição, inclusive algumas delas aqui na cidade de Barueri, que 80% do que eles fazem dependem dos impostos ou dos repasses da Nota Fiscal Paulista. Com essa mudança da reforma tributária, até 2030, esses tipos de impostos eles vão sendo extintos. Entendi. E a preocupação hoje das instituições é como que nós ficaremos. O que está previsto na reforma tributária é 0,05%. Para ter uma ideia, hoje chega quase a 0,50%. Está diminuindo muito. Muito mesmo. O que faria com que eles ou arrecadassem muito mais ou não conseguissem mais sobreviver. Tem instituições que dizem, se não tiver uma mudança nisso, um ajuste, nós vamos ter que fechar as portas, o que é muito grave, porque muito do que a população recebe hoje Não, eu digo, muito atendimento que a população recebe hoje é por meio do terceiro setor, dessas instituições. Só para lembrar, por exemplo, você vai no mercado, às vezes tem lá aquelas caixinhas de papelão que tem lá a logo da PAI ou de alguma outra instituição, de asilo, de creche, e você coloca lá a sua notinha. Deposite aqui a sua nota fiscal. É disso que ele está falando, viu, gente? É desse dinheiro. Porque depois a instituição recolhe aquelas notas, lança no sistema, e aí eles recebem esse repasse. Veja, chega a 80% do recurso da instituição vem desse fundo. Se esse fundo deixar de existir, ou se ele for reduzido a esse mínimo, se torna muito grave. Bom, o que nós fizemos foi, agora nós encaminhamos e aprovamos uma moção de apelo ao governo do Estado para que olhe para essa situação e tente encontrar uma saída em âmbito estadual
E conversamos também com o presidente do meu partido, do MDB, o presidente Baleia Rossi, que é o proponente da reforma tributária nacional, que ele também, junto com a secretaria lá no governo federal, que cuida dessa parte, encontre um caminho para que em âmbito federal, porque não é só o estado de São Paulo, se eu não me engano, são 9 estados que têm esse tipo de repasse, para que encontre uma resposta, um caminho em âmbito federal, para que as instituições se mantenham também subsidiadas por isso. Maravilha. Você citou agora esse seu trabalho. Nesse caso, você lembra assim, quando você foi eleito, você falou, eu sou de Osasco, vou trabalhar por Osasco, lógico, mas eu sou deputado de todo o estado. Aí, foi essa semana, eu acho, eu vi um vídeo seu falando sobre amendoim, né? Aí, calma, gente, não, é a plantação de amendoim, né? Que falar do amendoim parece que você está querendo comer amendoim. Come mas também. Mas também quer. Também queremos, lógico. Como é que uma pessoa ou grupo entra em contato com você para te apresentar uma pauta? Que nem essa do amendoim, eu imagino que tenham te procurado para apresentar. Se puder até explicar o que é, por que você fez essa publicação sobre a cultura, o cultivo do amendoim em São Paulo? Sim, o nosso projeto, quando eu fui eleito deputado pelo estado de São Paulo, nós temos um grupo que está organizado em todo o estado. Você conhece o Reinaldo Augusto, deputado por 4 mandatos, é quem nos lidera em todo esse processo. Ele é engenheiro agrônomo e ele é de uma região onde a questão rural é muito importante e o agro, que hoje sustenta tanta coisa no Brasil e em nosso estado de São Paulo, tem que ter prioridade. Então a pauta do agro dentro do estado de São Paulo é importante. Aqui então tem uma pauta que um deputado precisa se debruçar. E chegou para nós, até por meio do próprio Reinaldo Augusto, a preocupação com toda a cultura do amendoim e tantas outras culturas que tem do agro, né? E essa discussão estava sendo feita junto ao governador, junto ao secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, a quem eu mando um abraço, um homem com muita competência. E nós fomos discutir isso. De que modo que poderia se trabalhar a questão de incentivos fiscais, porque os produtores estão passando por um momento difícil no nosso país. Se os impostos crescem demais, como infelizmente o governo federal acaba fazendo, subindo impostos, os impostos, por exemplo, o imposto da laranja, que era 3%, agora foi para 18%. Meu Deus do céu. E está tendo... O imposto de 18% é praticamente o comum para todos. Esses produtores, eles tinham um incentivo para poder produzir mais, então eles tiveram um desconto, que agora venceu. E a discussão de um deputado é como que a gente ajuda a encontrar um meio termo. Não dá para manter mais os 3%, porque também o Estado tem que fazer seus trabalhos, mas 18% é alto demais. E o mesmo acontece com o amendoim e tantas outras culturas, né, cultivos que existem. Então esse é o nosso papel. Bom, a sua pergunta é, e como que essas pautas, essas e outras pautas, podem chegar para nós? Nós temos o nosso gabinete. Nós temos a minha página pessoal no Instagram, pela qual também as pessoas podem mandar lá, rogeriosantos.kenosis, e aí chega, o Anthony que está nos assistindo ali, ele vai ver os comentários lá, e se tiver alguma pauta a gente vai fazer esse relacionamento, ou diretamente no nosso gabinete lá na Assembleia Legislativa, e aí tem o número, mas a gente põe depois aí no GC, porque eu não tenho agora de cabeça o número, eu coloco aqui. Para não dar o meu pessoal, mas o do gabinete a gente pode passar depois, eu te passo aí. Maravilha, tranquilo. E tem também no site da LESP, eu imagino, também tem, né? Sim, no site da LESP, só entrar, buscar lá em deputados, vai até o nosso gabinete e vai ter todas as informações lá. Gente, mas você do Instagram é para mandar coisa séria pro deputado, não adianta você mandar piadinha que o Palmeiras não tem mundial, só porque ele é palmeirense, viu? Daí a gente fica triste com a brincadeira, mas olha, mas a sua mensagem, seja ela qual for, vai ser muito bem acolhida, tá? Muito bem. Pra gente terminar aqui, ô Rogério, você sempre, desde moço, desde a época de Banda Arcanjos, né? Você sempre foi um missionário, né? Desde moço eu agradeço. Você agradece, né? Desde moço você sempre foi um missionário, né? E desde a época do Padre Primitivo Baltazar, né? Falando lá em Cubatão, falando de história, né? E
Como é que você ainda continua, você consegue conciliar essa sua faceta de missionário, de pregador com o deputado? Como é que está essa vida? Você acaba priorizando algum evento? Como é que é isso? Eu tomei uma decisão quando, de alguma maneira, fui chamado à política, que a missão na política, porque também é uma missão na política, não me tiraria da missão primeira minha, que era tanto a família quanto a evangelização. E, de fato, eu tento administrar esse tempo. Não é fácil, confesso que não é fácil, porque um mandato de deputado nos exige muito. Mas eu jamais deixaria também de assumir aquela missão que me foi, de alguma maneira, imposta, como diz São Paulo, esse dever de evangelizar de todo batizado, que aos 14 anos eu vivi essa experiência lá em Cubatão. Você citou aqui o padre Primitivo Baltazar. Uma experiência que foi determinante na minha vida, uma experiência de batismo no Espírito Santo e que deu sentido à minha vida. Então, desde ali eu fiz um compromisso com Deus, não sei se chega a ser uma promessa, de que eu jamais deixaria de anunciar o nome de Jesus. Então, dentro do âmbito católico, onde vivo a minha fé, desde o ano 86, eu procuro servir a igreja na renovação carismática, coordenando, às vezes pregando. Também sou fundador de uma comunidade católica, a comunidade Kenosis, que tem sede aqui em Barueri hoje, formada por quase 400 membros espalhados por 8 estados do nosso país. Mas o anúncio da palavra de Deus não pode ser secundarizado, ele vem prioritariamente. Então tem algumas datas do ano que eu digo, aqui eu preciso assumir. Depois vem as outras coisas. Então, família e evangelização em primeiro lugar. E depois, claro, essa missão que me foi imposta como um dever. Porque, sabe, Jefferson, a política deve ser assumida como também uma espécie de missão e de sacerdócio. A gente costuma dizer, eu aprendi isso com o Reinaldo Augusto, tem 2 tipos de sacerdotes. Aquele que renuncia a tudo, seus planos pessoais, família, seu trabalho, sua profissão, para se dedicar a um sacerdócio religioso, para o bem das almas e para a salvação das almas a partir da igreja. Mas tem um segundo sacerdócio que também é tão grandioso quanto esse primeiro, que é também a pessoa dedicar o seu tempo e o máximo possível do seu tempo para servir aos pobres, aos necessitados, à sociedade, à população de um modo geral. E esse é o político. Quem tem que ser o político? É aquele que tem um chamado de renunciar aos seus interesses pessoais, particulares, para poder servir ao outro. Infelizmente, isso está invertido. Muitos políticos, eu diria maus políticos, inverteram e tentam se servir da política. Mas a política não pode ser um instrumento para buscar o proveito pessoal. Ela é um instrumento para servir ao outro. Então, deveriam ser políticos aqueles que têm coragem de renunciar a si mesmo, renunciar aos seus propósitos para servir a sociedade. E é assim que eu procuro assumir a minha missão na política. Maravilha! A Kenosis está com sede aqui em Barueri. Onde que é? Aqui na Avenida Independência. Ai, que chique. 115, se eu não me engano, o número. Em São Roque vocês têm também da área lá, né? Sim, nós adquirimos uma área em São Roque para construir um centro de espiritualidade, que a gente tem chamado de Hospital das Almas, para cuidar dos filhos de Deus, das almas feridas. E estamos construindo lá. Já temos um rincão para 600 pessoas, fazendo lá, já acampamento com jovens. Fica no acesso lá na Lívio Tagliassaki, né? Isso, Entendi, muito bom. E eu imagino assim, você está pregando em grupo de oração ainda, ou você, por causa da correria, você acaba tendo que priorizar os eventos maiores? Eu não sei se é bem priorizar, é de acordo com a demanda. Às vezes é possível ir a um grupo de oração e eu consigo ir pregar. É possível ir a um evento maior, eu vou. É um evento diocesano, às vezes de cidade. Mas é de acordo com a disponibilidade de agenda, né? No carnaval você vai estar onde? No carnaval eu estarei na Arquidiocese de São Paulo no sábado. Ai, que bacana. No domingo eu vou estar em Piracicaba fazendo a pregação. E na terça-feira de carnaval eu estarei na paróquia São José Operário, no Munhoz, ao convite do Padre Nils, também pregando no encontro de carnaval. A segunda-feira eu deixei para a família, para a gente passar o dia junto. Pra vocês passear um pouquinho, né? A Edna agradece. Se bem que a Edna tá com você em tudo também, então tá. Sim. Rogério, obrigado por você ter vindo aqui no nosso estúdio, nos conceder essa entrevista. É um prazer falar com você sempre, tá bom? E volte
sempre, volte quando quiser. Jefferson, eu agradeço essa possibilidade também da gente partilhar um pouco da nossa vida, da nossa história, dar publicidade também a algumas coisas que estão fazendo, porque isso é um dever do político e vocês acabam nos ajudando com isso. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Eudes, que tem um carinho imenso por ele, e ele sempre abre as portas para a gente poder trabalhar. E, claro, mandar um beijo muito especial para minha esposa, Edna, para os meus filhos, Tatiane, Deise, Gabriel, e os meus netos, que eu não vou enumerar aqui, porque senão a gente não termina o programa. Agora já é meia dúzia agora, né? Agora, literalmente, você pode falar, eu tenho meia dúzia de netos. Muito bem, obrigado. Gente, é isso. A gente volta em breve com mais uma entrevista. Continue conectado com a gente.